Oi, gente! Então, tô aqui para falar para vocês hoje sobre coordenação motora. O que é essa tal de coordenação motora? Por que é que nós temos que trabalhar ela com a criança e como nós podemos fazer isso? E para começar, vamos entender que coordenação motora é a capacidade que o nosso corpo tem de se movimentar de uma forma mais eficiente. E para isso, ele precisa de ajuda, do sistema motor, do sistema sensorial e do sistema esquelético. Mas por que é que a gente tem que trabalhar essa tal de coordenação motora? Porque vamos pensar que antigamente as crianças elas tinham uma liberdade maior de brincadeiras. Elas brincavam de pega-pega, elas brincavam de esconde-esconde, brincavam de bete, de amarelinha, de barra-manteiga. Todas essas brincadeiras aí a gente brincava. E hoje em dia as crianças, infelizmente, elas não têm mais essa possibilidade de brincar na rua, de brincar com muitos colegas. Então, as crianças, a distração, o divertimento e a brincadeira das crianças hoje em dia é o celular, a tecnologia, a televisão. Então, as crianças ficam muito no sofá e isso traz alguns problemas para a criança no seu desenvolvimento motor, A criança tem patologias muito cedo, tem dificuldade de locomoção. Então, quando a gente proporciona alguma vivência para a criança fora da casa dela, a gente tem que pensar nisso tudo, porque quando a gente trabalha com a formação da criança, a gente tem que pensar na criança hoje e na criança daqui a um tempo. Se a gente não trabalhar essa coordenação motora, lá na frente ela vai ter mais dificuldades ainda. Existem dois tipos de coordenação motora, a coordenação motora fina e a coordenação motora grossa. A coordenação motora fina trabalha os grupos musculares menores, como as mãos, os pés, os punhos, os dedos, como por exemplo escrever, manusear objetos pequenos. E também tem a coordenação motora grossa. A coordenação motora grossa trabalha os grupos musculares maiores, que é os membros inferiores e superiores, que possibilita que a gente consiga andar, subir, descer a escada, sentar, levantar, Mas e no balé? E na atividade? Como é que a gente vai trabalhar essa coordenação motora? Será que a gente está trabalhando ela de uma forma clara? Então vamos lá. Desde sempre, a gente já ouviu falar que todas as atividades trabalham coordenação motora, lateralidade, inúmeras coisas, mas a gente está trabalhando isso de forma clara. Mas por que é que tem que trabalhar de forma clara? Gente, todas as atividades, elas trabalham sim a coordenação motora, mas quando a gente dá um enfoque maior, a gente tem clareza do que a gente está fazendo, isso possibilita que o desenvolvimento da criança seja também mais rápido, seja maior. Por exemplo, quando a gente vai montar um plano de aula e coloca no plano de aula que nós vamos trabalhar a coordenação motora de tal forma, com tal brincadeira, isso na hora que você estiver executando a brincadeira, você vai saber realmente o que você quer trabalhar. Então, a clareza do trabalho é muito importante. Mas e no balé, na vivência, como é que nós vamos trabalhar essa coordenação motora? O primeiro ponto é permitir que as crianças desenvolvam essas habilidades, que elas aumentem o repertório motor. O balé tradicional, ele é muito especializado, os movimentos são esses, são únicos e não podem ser mudados. Mas quando a gente trabalha com crianças, a gente tem que permitir que elas desenvolvam essa capacidade de movimento. Então a minha sugestão é que existe um momento de trabalhar a técnica, e existe um momento de possibilitar que as crianças vivenciem outras experiências corporais. E a outra sugestão que eu tenho é que você proponha movimentações diferentes do cotidiano. E isso também vai possibilitar que a criança desenvolva a sua criatividade, deixar com que ela crie movimentos diferentes. Vocês vão se assustar com a quantidade de movimentos que as crianças podem fazer, que você pode até usar nas suas coreografias. E agora eu vou falar para vocês duas atividades para coordenação motora grossa e coordenação motora fina, que você pode usar nas suas aulas. Para trabalhar a coordenação motora fina, eu indico para vocês a brincadeira de feiticeiros e feiticeiras, que é realmente fazer feitiços com as mãos e jogar esses feitiços. Pode trabalhar de diversas formas, para elas movimentarem os dedos das mãos, especificamente. E
E como é que pode fazer essa brincadeira? No primeiro momento, o professor pode ser o feiticeiro e joga. Todo mundo imita o professor, né, fazendo os movimentos com as mãos, independente de qual movimento seja. E aí, em algum comando, o professor joga um feitiço e as crianças têm que fazer alguma pose, alguma estátua. Outra possibilidade é que as crianças, principalmente agora em momentos de distanciamento, que as crianças fiquem uma de frente para a outra em um distanciamento legal e uma vai ser o feiticeiro e o outro vai ser o enfeitiçado, o encantado, né? Então, a primeira criança joga o feitiço e aí a criança que foi enfeitiçada, que foi encantada, ela faz alguma pose e depois isso inverte, né, para a criança se sentir parte e se sentir pertencente naquele momento, porque ela está propondo a atividade. Então, tem essas duas possibilidades, do professor ser o feiticeiro, de duplas serem o feiticeiro e o encantado, e outra possibilidade é da criança vir na frente, no lugar do professor, e comandar toda a turma com o seu feitiço. O legal também é usar a técnica nesse momento. Enquanto elas estão fazendo o feitiço e estão jogando, pode, por exemplo, colocar um comando de encantada, e o encantado é um plié. Pode dar o comando de varinha, a varinha é o plié sauté. Pode dar vários comandos e você pode trabalhar também a nomenclatura do balé dessa forma, entendeu? Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Para trabalhar a coordenação motora grossa, eu indico para vocês a brincadeira Animal na Floresta. Trabalhar com animais é sempre muito bacana, porque sempre sai dos movimentos do cotidiano da criança e possibilita que amplie o repertório motor delas. Nas vivências, eu peço para as crianças se deitarem no chão, fechar os olhos e imaginar que elas estão numa floresta muito bonita, cheia de árvores, cheia de rios, de flores. E aí, enquanto elas estão com os olhos fechados e eu falando, eu vou preparando a sala. Eu coloco bambolês, bolinhas de EVA, eu faço um caminho para elas passarem, né? E aí, quando elas acordam, eu falo que tem um macaquinho mágico que faz com que as crianças visitantes daquela floresta se transformem em animais. E aí, primeiro eu vou dando animais para elas, que elas transformaram em um tigre, em uma cobra, em um jacaré, em uma ave. E nas primeiras vezes eu faço com as crianças, porque elas ainda estão tímidas. Então eu possibilito movimentações para elas, né? Eu imito também os animais. Mas com o passar do tempo eu deixo que elas criem os animais delas. Outra possibilidade também é que elas venham trazendo pra gente os animais. Eu pergunto para elas, qual animal que o macaquinho mágico te transformou? E aí elas falam, e aí a turma toda pode se movimentar dessa forma. Então assim, a gente coloca em cerca de uns 5 animais para não ficar muito cansativo e deixo as crianças participarem da brincadeira trazendo os animais. Então depois eu falo que o macaquinho mágico colocou elas para dormirem, para voltar para a casa delas, para voltarem para a sala de balé. E aí elas deitam, repousam, porque é uma atividade que gasta muito, elas se cansam muito. Então a gente volta, calma, respira para dar continuidade à vivência. Então essa atividade possibilita que a gente trabalhe de diversas formas a coordenação motora grossa. E agora, um ponto muito importante sobre coordenação motora, sobre os benefícios que o balé traz, é como vender isso. Como é que vocês vão vender isso para os pais, por exemplo? Porque todo mundo sabe que a atividade física trabalha a coordenação motora. Mas será que os seus pais, os pais das suas alunas, dos seus alunos, sabem como você trabalha isso? Será que eles sabem que você possibilita que as crianças participem da brincadeira? Então, a minha dica para vocês de como vender isso é realmente contar para os pais. Mas como contar? Contar através de postagens no Instagram, através de feedbacks, através, às vezes, de uma cartilha que você entrega para os pais a cada mês e como você trabalhou determinados benefícios. Porque isso é importante, porque saber todo mundo sabe, mas o como você faz é que é o seu diferencial. Então, aprenda a mostrar isso para os seus clientes, porque assim você sempre vai ter eles muito próximo de você. Então, essa é a minha dica para vocês de hoje sobre coordenação motora. Espero que vocês tenham gostado. Quando vocês fizerem as brincadeiras,
brincadeiras, manda pra mim, fala como é que foi a sua experiência, pra gente trocar essas informações, essas sugestões de atividades. Abraço pra vocês e até